E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Por isso, eu já lhe peço, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, isso é muito importante para que o canal cresça e outras pessoas tenham a oportunidade de aprender de forma correta. Hoje amanheceu em OTC, o mercado está fechado. Ontem eu tive alguns problemas de travamento, eu achei na corretora, eu achei que poderia ser meu computador, que poderia ser a internet. E no chat ontem, durante a aula do YouTube, muita gente relatou que também teve isso. Inclusive, não só em uma corretora, em várias corretoras. Então, eu acho que deve ter tido algum problema de transmissão de dados aí da base para as corretoras. E hoje está em OTC. Geralmente, quando isso acontece de estar em OTC uma corretora, às vezes é uma manutenção que ela está passando por uma manutenção. Então, eu espero que seja uma manutenção e que logo volte o mercado aberto a funcionar. Porém, mercado fechado é a mesma coisa, basta você saber analisar o gráfico, né? Então vamos lá, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. O primeiro ativo aqui, ó, é o Euro NZD. Dentro aqui desta movimentação técnica, vamos ver se tem alguma oportunidade para a gente operar. Lembrando, você que está chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender de verdade como é a analisar o gráfico. Deixa eu dar uma olhada nesse ativo, Euro NZD. Vamos ver se tem uma oportunidade aqui. Bem esticado o ativo, né? Porém, acredito ainda numa oportunidade de venda pelo contexto que ele está me mostrando. Além de contexto, existe um padrão de vela ali, né, pessoal? Existe um padrão de vela. Então, quando você consegue encaixar o padrão de vela dentro do contexto, é a melhor forma de você negociar um ativo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas utilizam um padrão de vela fora de contexto. Então, existem padrões poderosos de padrões de vela, onde você aplica de forma correta dentro do ativo que você está analisando, mas para isso não basta simplesmente olhar um padrão de vela, você tem que olhar o que está acontecendo no contexto. Então, acontece muito, né, dos alunos novos chegarem aqui no canal, tá lá pessoal, chegarem aqui no canal, aqui no YouTube, né, muitos seguidores, ou quando chega no treinamento, às vezes faz uma entrada e fala assim, acabei de fazer uma entrada com esse padrão de vela, mas não deu certo. Por que que não deu certo? Se é um padrão de vela. Aí o que acontece? A pessoa fica olhando só no preço e esquece o contexto. É o que eu sempre falo para vocês. Olha pessoal, o que aconteceu aqui no passado, ó. Preço faz uma região de resistência, padrão de vela de engolfo, continua movimento. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vela faz padrão de engolfo, dentro de contexto, continua movimento. Correto? Entendeu? Então, se você aplicar o padrão da forma correta, as coisas vão acontecer. Então, olha só esse movimento para você entender melhor. Vamos lá, vamos estudar o gráfico. Você tem aqui, ó, resistência e formação de resistência. O que você tem aqui, ó? Suporte e formação de suporte. Claramente, esse gráfico mostra que ele está em uma tendência de baixa. Correto? Correto. Tendência de baixa, o que eu preciso aplicar? Um padrão de continuidade de baixa. Qual que é o padrão de vela de continuidade de baixa? O engolfo de baixa. Tá lá. Coisa mais simples que isso, pessoal. Tá lá. Entrada perfeita. Lembrando sempre que se o padrão é um engolfo de baixa, o que acontece com esse nome? Ele é para ser utilizado quando o contexto é de baixa.
Um engolfo de alta é para ser utilizado quando o contexto é de alta. Ah, Cadu, mas eu não sei analisar esta forma de contexto, como você explica, as tendências, tal, tarará, tarará. Aí é uma questão de aprender. É uma questão de saber como fazer e como aplicar, tá? Por falar em padrão de vela, já que eu estou falando sobre padrões de velas, e para mim essa é a melhor estratégia para você aplicar padrões de velas como você nunca viu. Quando eu falo estratégia, pessoal, eu estou querendo falar de técnica, tá? Então, para mim, a melhor estratégia como você nunca viu. Você nunca vai aplicar um padrão de vela sozinho no gráfico. Para você aplicar um padrão de vela, ele tem que estar encaixado dentro de outros 3 setores no gráfico. E isso eu ensino passo a passo no treinamento. Já falei várias vezes para vocês aqui no YouTube. Então, aqui ó, você pode baixar, por exemplo, este book que eu falo só sobre padrões de velas. Mas para você aplicar ele de forma correta, você tem que ter os conhecimentos técnicos necessários. Este book aqui ele tem 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos. Então, para você baixar é simples, ó, você pode vir aqui no meu canal do YouTube, nos links do meu canal do YouTube, aqui na descrição do meu canal, você vai ver os links ali. Então você vai entrar no canal do Telegram para fazer o download. Você também tem aqui meu Instagram, meu WhatsApp e também tem o link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra os links, tá? Aqui ó, é o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, Cadu, quero tirar uma dúvida sobre o treinamento. Só mandar um direct para mim aqui, uma mensagem, né? O meu Instagram é Cadu Rinaldi, tenho tiers aqui com resultados de alunos também, ainda com 60% de desconto. Tentar fazer esse valor até agora, o final do ano, é o que eu estou tentando fazer. Aqui é para onde eu estou indo. Aqui ó, EAD Hunter, você vai ver resultados de alunos, aqui também nos stories, resultados de alunos, que eu posto todos os dias, tá? Então para acompanhar aí, basta estar ligado aí ou no Telegram ou no Instagram, tá bom? E aqui, ó, deixa eu mostrar para você que todo mundo tem essa dúvida. Para você baixar, quando você for baixar o e-book, basta vir aqui, ó, na mensagem fixada e clicar sobre ela, tá bom? Clicou mensagem fixada, abre 2 links e aí você usa e faz o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o José batendo meta. O José também utilizando aqui a ferramenta do Indicador Hunter. Esta ferramenta eu mostro como funciona lá no módulo 13 do treinamento. Você ao chegar lá, caso queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui você vê aqui ó, o Luciano também fazendo suas entradas, batendo meta. O Gilson aqui, ó, altamente lucrativo como sempre, batendo meta. Aqui o Emerson também batendo sua meta. O Marcelo, ótimo, 2-0, batendo sua meta. Ontem eu falei um pouco sobre os operacionais, né? O pessoal gostou muito dessa aula. Armando aqui, ó, tá verde o histórico, sumiu as cores vermelhas. Isso aqui é o progresso de conhecimento técnico, pessoal. Parabéns, Armando. Marcelo aqui também, ó, batendo meta, altamente lucrativo. Murilo aqui, ó, 2-0. Meus parabéns, Murilo. John também batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter. Perfeito. Aqui é o Mário, ó, 9-1, batendo meta. Gilson novamente aqui. Emerson novamente aqui. Aula que eu subo e assim por diante, pessoal. Então é só acompanhar aí o treinamento, tá? Ó, uma nova oportunidade. Deixa eu ver se eu consigo pegar Euro NZD. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele no começo aqui, ó. Eu entrei um pouco atrasado, tá, pessoal? Eu entrei um pouco atrasado aqui, ó. Era no fechamento do candle, mas vamos ver se ele fizer um candle grande aqui, a gente sai positivo no trade. Ele precisava fechar um candle grande, ó. Precisava ganhar força e fechar pelo menos abaixo desse candle de baixo. Vamos torcer, né? Vamos torcer para ele fazer o movimento. O padrão aconteceu dentro da movimentação. Eu só preciso que ele tenha força ali para fechar pelo menos um pip abaixo. Onde que é o pip abaixo aqui, pelo menos? Pelo menos
abaixo aqui, ó, deste corpo aqui, deste candle, tá bom? Vamos torcer para ele ter força, mais força, mais força. Poxa, por pouco, né? Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui de novo na descida. Vamos lá. Vou pegar ele novamente. Agora eu acho que eu peguei ele na entrada do movimento, ó. Vocês viram que eu fiz uma entrada de venda aqui, né? A entrada foi bem executada? Não, mas a análise foi perfeita. Agora olha só, eu entrei atrasado, pessoal, no trade, ó. Eu entrei atrasado. Deixa eu ver se aqui eu pego ele de novo com mais 2 taxas. Eu entrei atrasado, ó. Entrei aqui, entrei um pouquinho atrasado também agora, só que o que acontece? É o padrão acontecendo na região, é o padrão de vela dentro do contexto. Aquele loss que eu tomei ali foi porque eu entrei atrasado no trade. A execução, então você pode errar um trade porque você entra atrasado, você entra fora do timing, tá lá, ó. Perfeito, perfeito. Olha só esse loss aqui. Ah, Cadu, você fica com raiva? Não, eu sei que eu falhei no movimento. O que acontece? Enquanto eu estava ali mostrando resultados de alunos, falando ali dos alunos para vocês, olha o que aconteceu. A entrada era no fechamento e abertura do candle. Pessoal, como é minha entrada? Vamos supor, só para você ter uma ideia, vamos supor que aqui é uma resistência, tá? Quando um candle está chegando numa região e ele chega na região, eu não sou aquele que bateu na linha, entrou e faz o fechamento para que haja o fechamento no próprio candle. Não. Eu sou aquele que usa análise gráfica. O que a análise gráfica faz? Ela não faz uma reversão de fluxo de vela. Quando você entra no fechamento da mesma vela, isso chama-se reversão de fluxo de vela. Não é assim que se trabalha a análise gráfica. A análise gráfica se trabalha fechamento de candle para entrada para outro candle, ou seja, é um trabalho de reversão, olha só, presta atenção, reversão de fluxo de tendência. É uma forma muito mais prazerosa e muito mais assertiva de trabalhar. Essa questão de reversão de fluxo de vela, você não sabe nem se a vela, nem se a região chegou e se a região é para correção mesmo. Então, é uma forma totalmente assim, eu queria achar um nome para falar, mas eu não vou falar porque não condiz com o meu vernáculo, com o meu vocabulário, com os meus princípios. Mas, pessoal, não faça isso. Eu explico no treinamento tudo como é que faz e tal. Fuja disso. Procure sempre a reversão do fluxo de tendência, porque você tem ali movimento de tendência, movimento de vela dentro de contexto. Aqui, você só vai trabalhar movimento de vela. E é aí que eu falo para vocês que vocês erram muito. Aqui, ó, houve o fechamento da vela, eu conversando entrei atrasado, estava na expectativa que viesse buscar pelo menos até o pavio aqui, ó, ela veio, só que ela fez uma pequena retração aqui, me tirou do trade. E o que eu fiz aqui? Eu vendi. Eu fiz errado em vender? Claro que não, eu fiz certinho. Por quê? Houve um padrão de vela aqui. Isso aqui também é chamado de piercing, tá? Esse padrão de vela. E tem outros nomes também, depende da forma como você estuda ou depende da escola, da onde vem as aplicações de candle. Mas isso aqui é um padrão de vela, tá? É um candle pendurado, é um piercing, tem vários nomes aí que o correto não é você se apegar na nomenclatura do candle, mas entender o que o candle está fazendo. Entendendo a força aplicada no gráfico, entendendo a funcionalidade dele. Você compreendeu? Você tem que entender a funcionalidade de um candle. Por exemplo, tem muita gente, olha lá como vai descendo o gráfico lindamente. Tem muita gente que no fechamento deste candle verde aqui, ó, pensa em vender. Simplesmente porque vê essa consolidação aqui. Só que se ele fez a venda e a entrada fechou aqui em cima, aliás, se ele faz uma entrada aqui
com perspectiva de venda só por causa dessa pequena região, como é que ele tem a convicção que o preço vai poder reverter aqui? Ele não tem a convicção. Agora, após padrão, aí a perspectiva já muda. Então, o loss aqui, pessoal, foi por um erro de execução, tá? Eu entrei atrasado. Logo depois, vendo o movimento, o que eu fiz no movimento? Ó, entrei perfeitamente. Então, olha só, a técnica, a melhor estratégia para você aplicar um padrão de vela que eu já vi é você utilizar sempre a análise de contexto juntamente ao movimento gráfico. Então aqui, ó, tem um padrão de vela. Aqui, ó, a minha entrada tem um padrão de vela. Esses padrões de vela são formados, ó, esses aqui são padrões de vela formados por 3 ou 2 candles. Então aqui, ó, você tem um padrão de vela formado por 3 candles e aqui você tem um padrão de vela formado por 2 candles. E aí você tem que aprender, é óbvio, né? Aqui tem a força da movimentação de um engolfo e aqui tem a força da movimentação de um piercing ou de um pendurado, como eu disse para vocês. Dentro o quê? De um contexto gráfico. Se eu estou vendo o gráfico fazendo aqui, ó, deixa eu pegar uma marcação melhor. Se eu pegar aqui, ó, linha de resistência, se eu tenho aqui suporte, é óbvio que o preço está trabalhando tendência de baixa, tendência de baixa vai rompendo regiões de fundo. Então, eu vou aplicando o contexto do gráfico, analisando a causa do movimento e vou aplicando esses candles, ou seja, os padrões. Agora, qual é a regra, pessoal? A regra é sempre, eu vejo, vamos lá, ó, eu vejo sempre, primeiro, vamos escrever aqui para você não esquecer, eu vejo sempre contexto gráfico. Depois, existe a definição das regiões. Opa, deixa eu escrever aqui, 2, definição das regiões. 3, existe aqui as tendências. 4, aí sim vem o quê? 4, a aplicação dos padrões. Então, a aplicação dos padrões, pessoal, ele só vai ocorrer aqui no quarto movimento do gráfico. Eu preciso, para aplicar um padrão de vela, ter o contexto exato, a definição das regiões e as tendências. E esses padrões de velas, eles podem ser padrões de velas formados por 2 candles ou 3. Então, eu tenho aqui, por exemplo, padrão de engolfo. Um padrão de engolfo, ele pode ser um padrão de engolfo de 2 candles, como esse, ou ele pode ser um padrão de engolfo de 3 candles, como esse que eu acabei de fazer o movimento do gráfico. Então isso aqui, ó, é um padrão de engolfo que engloba 3 candles e esse engloba apenas 2 candles. Então existem vários tipos de movimentos de engolfo. Existem movimentos de engolfo, eu estou falando um exemplo aqui para você entender, porque é o mais poderoso padrão de vela para você trabalhar, é o chamado engolfo. Tem engolfos aqui de até 80% de movimento, tem engolfos aqui de até 50% de movimento. Tem vários tipos de engolfo. Tem engolfos de marcação de 3 padrões de velas, de 2 padrões de velas. O mais comum é 2 padrões de velas, mas tem os 3 padrões de velas. Para mim, dentro de contexto gráfico, o engolfo é o padrão mais poderoso que existe para você trabalhar. Aqui, ó, essas figurações que eu mostrei para você, eu mostrei 4 tipos de engolfo aqui para você ter uma ideia como existem várias formas. Então, ó, isso aqui é um tipo de padrão de engolfo, isso aqui é outro tipo de padrão de engolfo, esse aqui é outro tipo de padrão de engolfo, esse aqui é outro tipo de padrão de engolfo. Aí você vai falar assim para mim, Cadu, mas esse padrão de engolfo aqui, ó, é o clássico, rompeu. Esse aqui que teve uma estrela da manhã, rompeu, é clássico. Agora esse não rompe. Este não rompe.
Como é que eu vou saber que eu posso trabalhar ali um padrão de vela, então, de engolfo, seguindo um movimento de tendência? Aí entra o quinto, setor, quando nós analisamos o gráfico, que é o volume financeiro, na hora de aplicar o padrão de vela, tá? E aí entra, então, o quarto setor da aplicação da análise, que é o volume financeiro. Hoje, infelizmente, sem ele, porque estamos em OTC aqui, o gráfico agora é 7h03 da manhã. Cadu, mas eu estou operando aqui a minha plataforma, eu estou no mercado aberto, o meu está normal, sem problemas, pessoal, tá? Pode ser que nesse exato momento que eu estou aplicando aqui, pode ser que está tendo uma manutenção na plataforma, na corretora, e ela está em OTC. Pode ser que daqui a pouco ela esteja no mercado aberto normalmente, ou pode ser que antes você operou, pode ser que nesses 20, 30 minutos que eu estou aqui, ela está em OTC. É normal, pode ser que ela saia do OTC daqui a pouco, pode ser que ela fique o dia inteiro no OTC, mas eu acho que tem a ver com ontem, que eu falei para vocês que estava travando um pouco. Então, geralmente as corretoras fazem isso quando há algum problema de transmissão de dados. E lembrando que ontem no chat, outros alunos que utilizam outras corretoras relataram a mesma problemática de dar uma travada nas plataformas. Então, eu acho que o problema está na base da transmissão de dados, tá? Mas para nós não tem problema nenhum. Sendo OTC, sendo mercado aberto, tendo todo quanto é problemática que existe mundo afora aí, quem trabalha o operacional day trade, vendendo ou comprando no mercado, tanto faz se está vendido, se está comprado, você vai entender o que o gráfico está fazendo e vai aplicar tecnicamente a forma correta. Então, compreendeu? Então, o gráfico eu vou aplicando a técnica, né? Ó, uma venda nessa região aqui, ó, venda nesta região, dentro de contexto gráfico, após padrão de vela. Gráfico fez outra movimentação, padrão de vela, entrei. A execução minha foi errada, pessoal. Eu atrasei. E eu contei aqui, isso é contar com a sorte, não com técnica. Eu entrei mesmo atrasado e falei assim, bom, vamos torcer para ter uma força, por quê? Eu imaginei aqui, ó, nesse engolfo, ele fez um candle com um corpo um pouco maior, por que não aqui ele pode fazer com um corpinho um pouco maior? Foi o que eu pensei, como ele fez, ó, como ele fez nas regiões aqui. Infelizmente, bem aqui onde eu entrei, ele não fez um corpo maior. Como eu entrei atrasado, acabei ficando fora da operação porque ele fechou um pip acima, né? Análise corretíssima, execução errada. Execução aonde? Justamente no padrão de vela. Por isso que trabalham juntos, pessoal. A causa do movimento e a ação do preço, a causa do movimento e o price action trabalham juntos dentro do contexto gráfico. Eu não tenho como separar os dois. Eu não tenho. Os dois fazem parte de um contexto gráfico, onde eu preciso, para saber como analisar um suporte e resistência no gráfico de velas, ou como analisar uma tendência no gráfico de velas, assim como fazer as marcações de um gráfico de velas, eu preciso analisar o contexto gráfico, a causa do movimento junto a essa ação do preço que é feito nas regiões, juntamente com a tendência. Por isso que esse contexto gráfico ele é tão forte na análise gráfica, porque não tem como eu fazer uma entrada sem entender o que está acontecendo. Logo depois do movimento, ó, que eu já sei que está uma tendência de baixa, eu já sei que é um movimento de baixa, teve padrão em região, tem contexto de venda, eu vou lá e vendo e já entro com 3 taxas para garantir e fechar mais ou menos um 4-1. Então, em poucos minutos, né? Em poucos minutos, praticamente aí nem 10 minutos, fechamento de 4-1 batendo meta. Isso porque eu parei ali para mostrar o canal do Telegram para vocês, para mostrar o canal do Telegram, como faz para baixar o e-book. Então vocês entenderam? Para mim, pessoal, a melhor estratégia de aplicação de padrão de vela que eu já vi é padrão de vela, recapitulando para você entender, ó, para você não esquecer nunca mais, padrão
de vela só funciona dentro de contexto gráfico, tá? Bota isso na sua cabeça, ó. Padrão de vela só funciona, escrevi errado aqui, mas você entendeu, dentro de contexto gráfico. Ah, Cadu, tem aqui, ó, o engolfo de baixa, mas eu estou dentro de um canal de alta. Eu posso aplicar? Depende como que está esse canal. Depende da tendência. Então, por isso que a tendência, a análise da tendência, a análise do contexto, da região, vem antes do padrão de vela. Depende de como está este movimento, como está a formação deste canal, como o preço chegou até na região, quantas impulsões o gráfico fez, quantas correções o gráfico fez. Depende do movimento, eu posso até aplicar ele contra a tendência, porém é um padrão de continuidade. Nós temos padrões de velas de continuidade, padrões de velas de correção. Lá no treinamento eu detalho tudo isso para vocês quando você chega lá. Então, no treinamento, como você passa por todos os estudos, é assim, ó, você passa por todos os estudos de pré-trade. Que isso, professor? Pré-trade. O que você faz antes de abrir a corretora? Pré-trade. Depois você começa a ver todo um contexto. Depois você vai definindo regiões. Depois que define regiões, você vai entender todas as tendências. Entendeu as tendências, aí você vai aplicar os padrões de velas mais volume. Quando chegar nesse movimento aqui, ó, você já entendeu o que é a ação do preço e como a ação do preço vai fazer o trabalho juntamente com esse contexto. Sem contexto de aplicação não tem padrão de vela, pessoal. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim: anjo fora do lugar vira o quê? Um anjo fora do lugar, ele vira o quê? O que ele vira, pessoal? Escreve aí no chat, você que está ao vivo, assistindo a aula. Um anjo fora do lugar, ele vira, como diria o catarinense aqui, ele vira um demônio, né? Ele vira um demônio, fecha aspas, como diz o catarinense. Então, se o anjo ele é para servir como anjo, se ele não serve como anjo, ele vira, abre aspas, um demônio, fecha aspas, como diz o catarinense. Então, para que serve um padrão de vela fora de contexto? Nada, para nada, serve para nada, serve para te enganar. Serve para te enganar e você entender, não entender o que aconteceu e acaba fazendo errado. Compreendeu? Então eu espero que você entenda que a melhor estratégia para aplicar um padrão de vela que eu já vi é você saber utilizar a análise gráfica, contextualização do gráfico a seu favor até o momento da aplicação do padrão de vela. Isso, pessoal, eu explico tudo no treinamento passo a passo. Você que quer aprender de verdade, quer ter um suporte, quer ter um professor tutor que te acompanha, te ajuda, te corrige naquilo que é necessário para que você consiga alcançar o que você busca, eu estarei aqui à disposição. As inscrições estão abaixo aí na descrição do vídeo ou no link aí da descrição do canal ou aqui na descrição do meu canal do YouTube. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo via WhatsApp ou lá no Instagram, tá, pessoal? Você será muito bem-vindo, assim como fazer a aquisição do indicador, né? Da ferramenta Hunter para quem quiser, tá bom? Hoje nós falamos sobre padrão de vela, tá? Você que chegou até o final, quando for deixar os seus comentários, escreva aí padrão de vela. Isso vai ajudar eu a entender que você está gostando do assunto, que você quer continuar aprendendo. Isso me incentiva a continuar trazendo conteúdo para você, para que você cada dia tenha um pouco das escamas dos olhos caídas, que você comece a aprender com essas super dicas e que você comece a ter um direcionamento profissional como realmente deve analisar o gráfico. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender muito. Um beijo no coração, fica com Deus e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!